Hoje, o nosso encontro prevê um primeiro contato com um pensador que é, por muitos, considerado o principal nome, o principal expoente da assim denominada escola austríaca, que muita gente qualifica como escola austríaca de economia, mas eu diria que o próprio Mises, no modo como ele pensa, no modo como ele articula a sua doutrina, já aponta para uma perspectiva muito diversa, no sentido de que não se trata apenas de uma escola de economia, que é muito importante para os liberais, para os libertários e mesmo para os conservadores bem entendidos, não isso que a gente tem aí no Brasil hoje, em especial falando em conservadorismo, mas um conservadorismo decente. Ele mesmo já aponta para algo que extrapola a mera dimensão econômica do discurso. Portanto, quando eu falo em escola austríaca, eu penso também em filosofia, e hoje a gente vai ver um pouco disso. Eu falo também em filosofia, eu falo também em ciência política, eu falo em direito, eu falo em costumes, né? A dimensão dos costumes na vida em sociedade. Portanto, não se trata, como alguns vão defender, no meu entender, muito erroneamente, apenas uma perspectiva econômica, do homem econômico. O Mises ele percebeu muito cedo que há ali, no debate econômico, uma questão de natureza filosófica muito mais profunda do que a mera técnica econômica. Mas, para introduzir o assunto, para a gente começar a pensar a respeito disso, numa perspectiva misesiana, eu gostaria de dar um passo atrás. Ali pela década de 60, nos Estados Unidos, alguns jovens norte-americanos começaram a usar uma camiseta, e isso foi bastante comentado à época, começaram a usar uma camiseta com uma espécie de notação lógica N tracinho, hífen A, que seria uma espécie de manifesto contra Aristóteles. Basicamente porque começou a surgir no seio da Universidade Norte-Americana uma preocupação com a ideia de pensar o homem a partir de uma perspectiva. O homem, entenda-se, o homem cidadão, o homem inserido em sociedade, o homem ético, o homem que pensa a moralidade, o homem que pensa a política. Havia uma preocupação em dizer: esse homem ele não pode ser reduzido a uma dimensão matematizável. O comportamento humano, as questões humanas não envolvem a possibilidade de matematização, de uma abordagem estritamente lógica como aquela desenhada por Aristóteles. Então, os meninos usavam nas camisetas essa espécie de notação lógica, não A, um N, hífen A. No entanto, aí a defesa da tese é muito boa, mas certamente não utilizando Aristóteles. Aristóteles talvez não fosse o melhor modelo para ser evocado nessa defesa de tese tocada adiante pelos estudantes norte-americanos. Por quê? Porque Aristóteles foi o primeiro filósofo da história a perceber e a sistematizar isso, que metodologias diversas devem ser aplicadas para objetos diversos da realidade. Ou seja, que eu não devo criar expectativas metodológicas de uma realidade aplicada, uma metodologia ou várias metodologias aplicadas a um outro elemento de realidade. Há aqui a necessidade, já segundo Aristóteles, de identificar o objeto a ser investigado, o reino da realidade a ser investigado, e, a partir daí, modular a metodologia
pensar a metodologia mais adequada para esse objeto. Portanto, vocês, quando vão estudar Aristóteles, vocês veem que existe, inclusive, uma separação temática das próprias obras. Não por conta do Aristóteles, porque essa separação veio a posteriori, mas, por exemplo, você tem a metafísica de Aristóteles, ou seja, a dimensão da sua filosofia que aponta para algo que ultrapassa o mundo da natureza, ultrapassa o mundo da physis, ultrapassa o mundo do tangível, né? Então aponta para um discurso sobre a divindade, etc, etc. Há um outro livro de Aristóteles chamado A Física, que aí você tem uma outra metodologia para pensar o mundo da physis, o mundo da natureza, o mundo do tangível. Você tem ali a política, você tem do outro lado a poética, você tem estudos sobre a ética, você tem 3 textos de Aristóteles sobre a ética, para deixar muito claro o quê? Que para cada elemento desse de realidade, a depender do meu foco de pesquisa, eu vou ter que criar, eu vou ter que conceber uma metodologia que responda às possibilidades de existência e de conhecimento daquele objeto. Em outras palavras, o próprio Aristóteles já teria dito, olha, não dá para aplicar a mesma metodologia que eu aplico para estudar a metafísica ou para estudar a física e estudar o homem enquanto sujeito ético. Por quê? Porque o homem, enquanto indivíduo da sociedade, enquanto indivíduo da polis, ele tem uma nota constitutiva que é muito diversa daquela nota constitutiva, sei lá, de um corpo celeste. As regras de compreensão que eu aplico para a revolução de um corpo celeste não podem ser as mesmas regras de compreensão que eu aplico quando eu coloco em tela o indivíduo, o homem, especialmente em sociedade. Então, essa pedra que Aristóteles cantou há mais de 2.500 anos não foi exatamente compreendida por aqueles estudantes norte-americanos que achavam que Aristóteles estava errado quando criou ou quando concebeu aqueles princípios lógicos tão conhecidos dele, princípio do terceiro excluído, princípio de identidade. Então, princípio da não contradição. Ora, claro, eu não posso aplicar esses princípios lógicos à dimensão humana da existência, basicamente porque o comportamento humano e a existência humana na cidade, numa dimensão social, não se enquadram nesse modelo lógico de explicação. Eu vou ter que pensar em um outro modelo. De modo que... Opa, deu uma falhinha aqui. De modo que a leitura de Aristóteles parecia já muito ajustada. A orelhinha da Reid. A leitura de Aristóteles parecia já muito ajustada. Os americanos não entenderam, mas ela aponta para aquilo que será desenvolvido a posteriori em Mises. Mises é autor de obras fantásticas, um trabalho quase que solitário na defesa das liberdades individuais, contrário às formas de estatismo. Existem páginas engraçadíssimas, como aquela em que ele, numa determinada reunião com outros liberais famosíssimos, numa discussão sobre taxação, impostos, ele se levanta irado, porque ele tinha essa personalidade, vamos dizer, não super dócil. Vocês são um bando de socialistas. Então, era um sujeito com convicções muito, muito bem desenhadas e que percebeu cedo que não daria para aplicar, e essa é a grande crítica que ele fazia ao establishment dos estudos econômicos da sua época, não daria para transplantar a metodologia, por exemplo, que se desenvolvia amplamente na física, nas matemáticas, nas ciências duras de modo geral, como a química, não daria, ou na astronomia, não daria para transplantar essa metodologia para a compreensão do homem em sociedade.
E um dos livros extraordinários, que foi, inclusive, até tem uma introdução, uma apresentação, na verdade, do Rothbard, que escreveu essa apresentação em 1985, desse livro aqui, Teoria e História, cujo PDF, pelo menos da primeira parte, que eu gostaria de ler com vocês, eu repassei. Ele mesmo comenta, ele fala, bom, esse livro, Teoria e História, talvez tenha sido a última obra-prima escrita por Mises, mas ele não teve a repercussão que outras obras tiveram. Talvez porque os economistas desprezassem a dimensão filosófica do seu pensamento. E já ao final, isso acontece com Hayek também, uma espécie de discípulo de Mises, isso acontece com ele. Já ao final, o Mises começa a elevar o pensamento filosófico para que nós possamos compreender as dimensões da economia. Então, ele começa a entender que fundar bem, que apresentar bem uma questão filosófica é essencial para que todo o debate econômico, técnico, possa ser mais bem desenvolvido. E nesse livro, Teoria e História, o Mises faz isso, o Ludwig von Mises faz isso de maneira excelente. Ele, na primeira parte do livro, vai evocar e aprofundar questões de compreensão do comportamento humano que vão depois rebater lá na dimensão econômica. Mas eu fico assim muito impressionado, moçada, me permitam dizer isso, muito impressionado como que o Mises, nesse sentido, e eu vou dizer apenas nesse sentido, para a gente não começar a extrapolar as coisas, como que o Mises intuiu uma perspectiva já desenvolvida lá atrás, há 2.500 anos, e foi ignorada depois pelos estudiosos modernos, muito seduzidos pelos avanços das ciências duras, especialmente da física, especialmente da matemática, da astronomia, vamos dizer, das matemáticas. Esses caras entenderam que, em um dado momento, você poderia sim falar assim, espera aí, se eu consigo, aplicando técnicas lógicas de compreensão da realidade, se eu consigo, aplicando técnicas matemáticas de compreensão de uma certa realidade, se eu consigo começar a desenhar de maneira matematizável, por exemplo, o comportamento do átomo, por que eu não posso matematizar o comportamento humano? Por que eu não posso dar um fundo lógico matematizável para a ação humana? E, portanto, criar mecanismos muito seguros de previsibilidade. Ora, muito simples. Hoje você vê, por exemplo, SpaceX, um projeto como esse. Outro dia, eu acho que eu até comentei com vocês aqui, eu não sei se nos nossos encontros anteriores eu falo tanto sobre essas coisas que eu não sei se eu falei aqui no encontro anterior, mas uma vez meu pai mandou um vídeo pelo WhatsApp, falou assim, olha que coisa extraordinária. Meu pai, que tem uma boa formação em astronomia, não é um astrônomo profissional, mas é um aficionado. Olha que coisa extraordinária, Denis. E eu olhei aquele vídeo e falei, cara, que arte maravilhosa. É da NASA? De onde que veio essa arte? Ele falou, não é arte, liga a televisão aí. Eram os 2 foguetes do primeiro voo, né, da primeira experiência da SpaceX, os 2 foguetes pousando de ré. Que era uma coisa que você imaginava o quê? De desenho, de filminho. Cara, você está brincando. Os caras viajam, vão para onde tem que ir. E vão. Aquilo não é intuitivo, Aquilo não é por aproximação. Um físico, um astrofísico, ele não faz os cálculos pensando assim, olha, se vier mais ou menos a uns 100 km por hora, aí a gente vai controlando aqui, vai vendo como é que fica. Não. Está determinado. Está estipulado. Olha, eu preciso de tanto de força, eu preciso de tanto de velocidade, a força gravitacional vai agir dessa maneira, portanto, calculadas as variáveis, o comportamento é esse, e é esse o comportamento. Vai dar algum problema se o combustível falhar, se uma estrutura da nave falhar, mas de resto vai acontecer exatamente isso. Vai lá e acontece. Agora, e quando nós falamos de comportamento humano?
E quando nós falamos de gente? E quando nós falamos de pessoas nas dinâmicas da polis, pessoas nas dinâmicas da cidade? Essa é a questão. E Hayek, então, e Mises, então, Hayek também. Mises, então, começa a perceber e começa a construir um argumento que vai questionar essa arrogância que é o pressuposto de que nós podemos matematizar comportamento humano, como nós podemos matematizar comportamento do átomo, como nós podemos matematizar comportamento dos corpos celestes, como nós podemos matematizar certas dimensões da existência na realidade. Eu me lembro que tem uma frase clássica de Aristóteles, não sei se o livro está aqui, não está aqui na minha mão. Existe uma frase clássica de Aristóteles, uma frase clássica de Aristóteles que diz: é muito estranho eu tentar... como é que é? Eu estou tentando recompor aqui de memória. Eu não devo achar normal uma explicação aproximada de um matemático. Assim como eu não devo achar normal, estou fazendo aqui uma livre recomposição de memória, assim como eu não devo achar normal uma tentativa de matematizar as coisas do homem na polis. Quando eu estou lidando com um matemático, eu não vou dizer assim: o que você acha mais ou menos 2 mais 2? O que você pensa aí por aproximação? Quanto que vai dar? Agora, o que é um homem ético numa sociedade? Numa situação concreta, de vida em sociedade, nesse caso concreto aqui, como eu devo agir? Dá para matematizar? Desde Aristóteles tem gente dizendo que não. Mas os caras, talvez seduzidos por essa, vamos dizer, por esse passo magnífico nas ciências duras, pensaram em algum momento e pensam ainda hoje em alguma medida. Você tem a escola neoclássica de economia que vai um pouco nesse sentido. Tudo bem, há uma certa variável no comportamento humano, mas todas essas variáveis, eu, no fim das contas, consigo, especialmente com o advento dos computadores, eu consigo criar sistemas de rastreabilidade. Meu filho, você não consegue nem calcular direito a inflação do mês que vem. Você consegue prever pandemia? Você consegue prever pandemia? Existem tantos elementos não previsíveis na existência do homem na cidade que é fundamentalmente impossível matematizar esse comportamento. Até 2019, nós víamos assim. Aí aparece um vírus não sei de onde para fazer não sei o que faz assim com a nossa história. Que recompõe completamente os nossos quadros mentais, as dinâmicas sociais, aquilo que era importante até no mês tal de 2019, no mês seguinte já não é mais importante, outras coisas passam a ser muito mais importantes. O meu comportamento, que segundo uma regra geral poderia ser X, passa a ser Y diante de novos elementos da realidade. E isso é um elemento fundamental do pensamento liberal. A consciência de que a ação humana está submetida a um sem número de fatores variáveis que condicionam a minha decisão concreta no dia a dia. Variáveis que, portanto, podem se apresentar, podem não se apresentar, podem se apresentar com maior ênfase, com menor ênfase, e a cada momento, portanto, isso vai modular o meu modo de agir. Então, fazendo um exercício imbecil de projeção, eu vou abrir uma lanchonete que vai atender a um determinado público, os veganos. Então, uma lanchonete para vegano. Tem muita gente, né, que defende o veganismo e tal. Mas, de repente, surge um problema de natureza biológica que impede os veganos de comer como um vegano. Então, aquilo que parecia um ótimo negócio foi afetado por um fator, sei lá, bioquímico, político, não me interessa. Foi afetado. E aquilo, imediatamente,
repercutiu no meu negócio, repercutiu no mundo econômico. Por quê? Porque há um grau de imprevisibilidade nessas histórias. Qual que é o próprio Mises tem um livro fantástico que se coloca entre as obras-primas do Ludwig von Mises, que se chama Socialismo, no qual ele diz, ele demonstra, ele prova que o grande problema do socialismo, que é o grande problema dos modelos totalitários de existência, que é o grande problema do comunismo, numa forma mais radical do socialismo, não só em dimensão econômica, mas da vida social, o grande problema é centralização das instâncias decisórias, imaginando que as relações econômicas possuem grau suficiente de previsibilidade. É isso que ferra socialismo. Então, não é que o socialismo nunca vai dar certo porque as frases feitas da vida de internet. Não! Socialismo nunca vai dar certo, como o comunismo nunca vai dar certo, como nenhum modelo centralizado de poder vai dar certo. O Brasil de hoje nunca vai dar certo. O Brasil de hoje nunca vai dar certo porque você tem algumas dezenas ou algumas poucas centenas de burocratas em Brasília decidindo top-down aquilo que deveria ser decidido nas pontas, nas pessoas que percebem as dinâmicas próprias da ação humana e que percebem muito antes de qualquer burocrata no centro do país aquilo que é necessário, aquilo que não é necessário para desenvolver uma vida próspera, para responder a demandas específicas, para resolver problemas. Então, não é que exista uma chance razoável de um Brasil como existe hoje, né, de composição soviética do poder, dar certo. Porque o Denis está vaticinando isso? Não, isso é um mínimo de compreensão das dinâmicas do homem em sociedade. Em vez de redistribuirmos o poder para as pontas, estamos cada vez mais trazendo o poder para um exercício de centralização que demanda grau altíssimo de uma previsibilidade que naturalmente não vai acontecer. Outro dia a gente estava brincando lá na liderança, quando um gênio, certamente alimentado não por, vamos dizer, por grandes virtudes, propôs uma lei que passou, que dizia assim, se uma diretorinha de escola lá do interior do país resolver comprar leite, esse leite que ela for comprar tem que ser 40% na forma líquida. Eu me lembro que eu estava, acho que na primeira semana na liderança, eu falei, cara, eu vou sofrer demais aqui. Olha o que o sujeito está fazendo. O cara que não tem nada melhor que fazer, muito preocupado com a saúde das crianças, sem dúvida nenhuma. Eu via no coração dele assim, a emoção ao defender a saúde das criancinhas. A tiazinha lá do interior do Nordeste, na hora que for comprar, se resolver comprar leite para a escolinha, que não tem banheiro, que não tem ventilador, é chão batido de terra. Se ela resolver comprar leite para a escola, tem que ser 40% de leite líquido. Não, meu senhor, mas eu não tenho nem geladeira aqui. Para mim é muito melhor comprar suco de não sei o quê e tal. Não interessa. É muito melhor eu comprar o leite em pó, porque aí eu consigo guardá-lo por mais tempo. Não interessa. Você não está preocupada com a saúde das criancinhas? 40% tem que ser leite líquido. Foice e martelo. Você insere você força uma dimensão comportamental que naturalmente não vai responder às expectativas da concretude que se vive lá na ponta. Quem tem que decidir isso? A diretora, os pais, o bairro. Eles que têm que decidir isso. Joga o dinheiro lá. Se eles vão comprar suco de cupuaçu, siriguela, Coca-Cola, leite, eles que se virem. Não, mas tem que ser o burocrata aqui, chefe do poder central, a dizer como que esses meninos têm que se alimentar, como eles têm que se limpar, como eles têm que escovar os dentes, o que é importante para eles. Um regime centralizado diz messianicamente, eu vou defender vocês de vocês mesmos. É esse paternalismo doentio que toma conta de nações coletivistas, como a nossa.
criando resultados maravilhosos, como nós temos na saúde, na educação, etc, etc. Ou seja, para a gente piorar, a gente tem que melhorar muito. Pois bem, feito esse introito, eu pediria para vocês buscarem aí a página 17, que a Poli gentilmente disponibilizou na forma de um PDF, que é a primeira página da introdução do Teoria e História do Ludwig von Mises, só para a gente fazer uma leitura comentada de algumas dessas páginas, que são realmente muito interessantes e que qualquer liberal que deseje levar adiante um argumento dessa natureza, ou se dizer liberal, tem que conhecer minimamente, né? Do contrário, fica sujeito a uma série de posicionamentos intuitivos, mas não bem formulados conceitualmente. Diz assim, o item 1, dualismo metodológico. O homem mortal não sabe como o universo e tudo que ele contém pode parecer a uma inteligência sobre-humana. Porque toda a nossa experiência é naturalmente humana. Nós não poderíamos entender. Aliás, ontem eu fiz uma frasezinha sobre isso, falando que o próprio exercício da filosofia é o reconhecimento das limitações da condição humana. Só um Deus poderia conhecer todas as coisas, diz Platão. Só um Deus poderia conhecer todas as coisas. E, portanto, se só um Deus poderia conhecer todas as coisas, ele não buscaria mais. Portanto, qualquer exercício filosófico, que é o exercício de busca, estaria alijado do processo. Por que nós fazemos filosofia? Por que nós fazemos ciência? Porque nós reconhecemos uma condição de mortalidade, porque nós reconhecemos uma condição de imperfeição, de alguém que sempre busca preencher um espaço. Então, o homem mortal não sabe como o universo e tudo o que ele contém pode parecer a uma inteligência sobre-humana. Talvez uma mente assim esteja numa posição que lhe permita elaborar uma interpretação monista, unitária, coerente e abrangente de todos os fenômenos. Esse sempre foi o nosso anseio. Já pensou, moçada, que coisa extraordinária se nós chegarmos um dia ao ponto de dizer: eu consigo rastrear as variáveis do comportamento humano como eu consigo rastrear o comportamento do átomo ou de um planeta. Quer dizer, eu não sei se seria tão bom assim. Não sei se seria tão bom. Seria menos divertido, com certeza seria menos divertido. Porque aí sim a gente estava lascado na mão desses caras. Porque o sujeito ia falar assim: o Denis hoje gosta de sanduíche de picanha, mas amanhã, como é sábado, ele vai pedir sempre sanduíche, sei lá, de bacon. E o cara vai acertar. Ou seja, não há nada que vá acontecer, ou tudo que eventualmente aconteça daqui até amanhã, com todas as variáveis, o sujeito vai poder afirmar: o Denis amanhã vai escolher um sanduíche de bacon. Que merda de vida seria um negócio desse? Mas essa é a pretensão dos caras. Essa é a pretensão dos coletivistas. Essa é a pretensão dos intervencionistas. Qual era um dos preceitos básicos do comunismo soviético? Economia planificada, 5 anos. Mas tem que ser um jegue, tem que ser um quadrúpede de última categoria, coitado dos jeguinhos, para dizer assim: eu consigo planificar a economia em 5 anos. O que acontece em 5 anos? Mas vocês entendem o tamanho do QI de bacia de plástico que tem que ter um sujeito que fala em planificação da economia, compreensão matemática do comportamento humano e das variáveis que nos envolvem? O homem, até agora, pelo menos, veja como o Mises ele é preciso. Mises não era um qualquer, né? É um sujeito com uma alta formação filosófica. Ele diz: o homem, até agora, pelo menos, não sabe se amanhã, sempre fracassou redondamente em suas tentativas de construir uma ponte sobre o abismo que ele vê se abrir entre a mente e a matéria, entre o cavaleiro e o cavalo, entre o pedreiro e a pedra.
eu, sujeito, e o mundo. A minha relação com o mundo. Os cientistas, os filósofos, sempre tentaram elidir essa lacuna, preencher essa lacuna e dizer assim, eu, cavaleiro, toda vez que fizer isso, o cavalo vai reagir daquela forma. Independentemente se ele tiver com dor de dente, se ele tiver com o casco machucado. Sempre foi essa tentativa. Os físicos, até hoje, quem lê um pouquinho sobre física, os físicos até hoje estão atrás de uma teoria unificada. O que seria uma teoria unificada no universo da física? Eu consigo explicar, do ponto de vista da física, da natureza, da revolução dos astros, dos corpos, etc., etc., com uma única equação a totalidade do cosmos. Está todo mundo atrás disso. Seria absurdo enxergar este fracasso como uma demonstração suficiente da solidez de uma filosofia dualística. Tudo que podemos deduzir a partir disso é que a ciência, ao menos por hora, deve adotar um enfoque dualístico, mais como um artifício metodológico do que como uma explicação filosófica. Ou seja, de novo, eu preciso pensar, ele vai colocar em duas dimensões. De um lado, uma dimensão que permite grau de previsibilidade. Do outro lado, uma dimensão de existência que não permite o mesmo grau de previsibilidade que essa daqui. É preciso pensar um sistema metodológico dualista. O dualismo metodológico evita fazer qualquer proposição a respeito de essências ou construtos metafísicos. Ou seja, quando você pensa nessa metodologia estabelecida para o homem, para a ação humana, para o homem na cidade, para a imprevisibilidade de certas condições, você imediatamente afasta a ideia de um conhecimento metafísico, hiperseguro sobre esses comportamentos. Ele apenas leva em conta o fato de que não sabemos como os eventos externos afetam os pensamentos, ideias e julgamentos de valor humanos. Esta ignorância divide o reino do conhecimento em dois campos separados. O reino dos eventos externos, comumente chamado de natureza, e o reino do pensamento e da ação humana. Eu até sublinhei aí no Xerox para vocês, no PDF, o reino dos eventos externos, que possui certo grau de previsibilidade, comumente chamado de natureza, e o reino do pensamento e da ação humana. Como é que eu vou, o que eu vou pensar diante de tal situação? Como eu vou agir diante de tal situação? Moçada, isso é tão bonito que o Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, lá no seu tratado ético, ele vai dizer assim: quando eu penso no agir, tanto que ele vai chamar a ética de filosofia prática, ou seja, de uma filosofia que só vale no momento em que o homem passa a agir. Ele vai dizer, essa filosofia prática, essa filosofia da ação, ela só pode agir, oi, bebê, ela só pode agir de acordo com um certo princípio orientador. Mas nunca. O que é um princípio orientador? Ó, mais ou menos nós vamos por ali. Mais ou menos nós vamos caminhar para aquele lado. Mas exatamente como eu vou reagir a um contexto concreto, não. Isso é uma impossibilidade. Eras anteriores examinavam esta questão a partir de um ponto de vista moral e religioso. O monismo materialista era rejeitado por ser incompatível com o dualismo cristão do Criador e da criação, e da alma imortal e do corpo mortal. O determinismo era rejeitado por ser incompatível com os princípios fundamentais da moralidade, assim como o Código Penal. A maior parte do que se aventava nessas controvérsias para apoiar os respectivos dogmas não teria importância nem relevância a partir do ponto de vista metodológico dos nossos dias. Já vou explicar. Os deterministas fizeram pouco mais do que ficar repetindo sua tese sem tentar substanciá-la.
Os indeterministas negavam as afirmações de seus adversários, porém não eram capazes de atingir os seus pontos fracos. Os longos debates não ajudavam muito. Então, a denúncia do Mises é que houve um certo tempo na história em que você tinha os deterministas de um lado e os indeterministas do outro, que não entendiam essa necessidade de adequar método ao objeto. Ou os indeterministas falavam, bom, é tudo, como diz o próprio nome, é tudo indeterminado e tudo se ajusta segundo momentos da construção da história, ou os deterministas falavam, tudo está submetido a regras gerais, a regras inequívocas. O escopo desta controvérsia se alterou quando a nova ciência da economia entrou em cena. Quando a nova ciência da economia entrou em cena, a modulação dessa controvérsia passou a ser diversa. Partidos políticos que rejeitavam ardorosamente todas as conclusões práticas às quais acreditavam que os resultados do pensamento econômico acabariam por levar inevitavelmente, mas eram incapazes de contrapor qualquer objeção convincente contra a sua verdade e correção, deslocaram a discussão para os campos da epistemologia e da metodologia. Muito sedutor, moçada. Muito sedutor. Você faz avanços na física, você faz avanços na química e diz, por que eu não aplico isso para a dimensão humana? Você vai precisar para levar de volta. Oi, alguém está falando comigo? Não. Alguém falou comigo? Não, é o áudio do Paulo Vitor que está aberto. Ah, tá, tudo bem, não tem problema. Decretaram os métodos experimentais das ciências naturais. Esse é o ponto. Decretaram esses partidos políticos, decretaram os métodos experimentais das ciências naturais, o único método adequado de investigação, e a indução a partir da experiência sensorial, o único modo legítimo de raciocínio científico. Comportavam-se como se nunca tivessem ouvido falar dos problemas lógicos ligados à indução. Em seu modo de ver, tudo que não fosse experimentação e indução era metafísica, um termo que utilizavam como um sinônimo para absurdo. Então, você tem, de um lado, uma ideia de que comportamentos concretos, singulares, poderiam ser projetados segundo regras universais e inquestionáveis. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Chama-se Uma Mente Brilhante, aquele do matemático John Nash, né? Não, Uma Mente Brilhante, né? Quem quiser me ajudar aí. É um sobre o matemático John Nash. Inclusive, é esse mesmo. Uma Mente Brilhante, né? Esse livro é extraordinário. Esse filme é extraordinário porque ele mostra um matemático, ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Economia, porque ele desenvolveu uma técnica de natureza computacional que pega sistemas não lineares, sistemas que no primeiro olhar são aleatórios, parecem funcionar de maneira aleatória. Por exemplo, quando você pega o trânsito no centro de Brasília. Então, você olha, um carro passa, o outro vai, a moto vem, um buzina, um sinal abre, o outro fecha, o sujeito grita, o outro chora. Então, você olha e você fala assim, é o caos. Aí, com o advento do computador, você joga isso num sistema e você começa a tentar encontrar uma certa ordem. Por isso, houve repercussão na economia. Ou seja, essa tentativa de aproximar uma visão humana de um conhecimento mais seguro de sistemas não lineares, de sistemas desordenados. E você faz como? Você olha, bom, isso está lá em Hume, David Hume, um filósofo inglês do século XVIII, ele fala, veja, o sol nasce todo dia, o sol aparece todo dia. Aí eu pergunto para você assim, ele vai aparecer amanhã? Você diz assim, claro. Aí eu digo assim, por quê?
Aí você diz assim, porque todo dia ele aparece. Mas o fato de todo dia ele aparecer de manhã confere máxima segurança a ponto de dizer que amanhã ele vai aparecer? Isso é o raciocínio indutivo. Ele projeta concretudes individuais para uma regra geral. Então, é muito sedutor. Você fala assim, eu vou jogar esse pincel, ele vai cair ou ele vai flutuar? Você vai dizer, ele vai cair, naturalmente ele vai cair. Aí eu falo, naturalmente por que ele vai cair? Porque toda vez que você joga, ele cai. Ufa, dessa vez ainda bem que aconteceu assim, mas e se eu jogar ele flutuar? Opa, então quer dizer que tem alguma coisa no meu sistema indutivo que não está funcionando bem, eu vou ter que começar a repensar. E é exatamente isso que estava em jogo e que em parte continua, né, pessoal? E que em parte continua em jogo, que é essa ideia. Podemos ou não projetar um modelo seguro sobre o comportamento humano a partir de uma perspectiva indutiva. O que o Mises tenta evitar é esse caminho. A gente vai ter tempo para falar, para esclarecer esses conceitos, tá? Ponto 2. Economia e metafísica. As ciências da ação humana se iniciam com o fato de que o homem tem como metas intencionais os fins que ele escolheu. Interessante que a ciência, especialmente a ciência econômica, mas eu diria que a ciência humana pensada por Mises é intitulada por ele de praxeologia. Praxeologia. Esse nome tem origem no grego praxis. Deixa eu transliterar aqui, ó. Praxis. Esse pincelzinho está bem mequetrefe. Praxis. Praxeologia. Toda vez que você for falar de Mises, esse termo vai aparecer. Praxeologia. A ciência da ação humana. A coisa que resta claro, ou que resta clara para o Mises, é que o homem tem metas intencionais com os fins que ele escolheu. O termo eu gosto muito de fazer uma análise histórica das palavras. O termo praxis no grego é muito interessante. Toda vez que o termo aparece na bibliografia antiga, ele aparece no seguinte contexto. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu reforço. Eu estou aqui e vou fazer uma caminhada. Eu estou em Brasília, eu vou fazer uma caminhada até o interior das Minas Gerais. Isso é praxis. Significa que eu vou sair numa caminhada, eu vou sair numa aventura aqui para o interior das Minas Gerais e eu faço alguns cálculos. Falo assim, olha, vai ter bicho no meio do caminho? Não vai? Pode ter algum sujeito que pode me atacar? Alguém? Alguma coisa pode acontecer? E eu começo, então, a prever certas possibilidades e começo a me preparar. Começo a ajustar. Quanto de água eu tenho que levar? Não, mas tem um posto de gasolina ali e tal. E sapato confortável, vou levar chinelo? Não sei. E coisa para chuva? Qual que é o tempo? Eu começo a fazer cálculos de possibilidade. De possibilidade. Não dá para ter certeza. Não dá. Eu olho para a meteorologia, por mais acertada, são possibilidades. Um carro que vem, um carro que vai. Vou ser atropelado? Não sei. Vou ser atacado? Não sei. Há uma possibilidade. Há uma cidade mais segura, menos segura no meio do caminho? Começo a fazer cálculos de possibilidade. Portanto, entre o ponto A e o ponto B, eu não sei o que vai acontecer exatamente. Não dá para ter certeza. O que eu estou tentando fazer é buscar, tanto quanto possível, responder às variáveis que se colocam nesse meu desejo de agir. A praxeologia, esse termo praxis contempla isso, mas a praxeologia é o estudo da ação humana dentro das possibilidades e variáveis próprios da ação humana. Mas o que está
no fundo da praxeologia? É que todo indivíduo busca para si, sair de uma condição menos próspera, menos confortável, para uma condição que é, para ele, mais próspera, mais confortável. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Então a gente está buscando a mesma coisa? Não. A gente não está buscando a mesma coisa. Porque o que para mim é sair de uma situação de menor conforto em busca de uma situação de maior conforto pode não ser o modo como você enxerga na sua perspectiva, no seu modo de ver as coisas, no modo como você compreende a sua realidade. A Polizinha, quando ela está trabalhando, ela está todo dia buscando passar de uma situação que é para ela menos confortável para uma situação que é para ela mais confortável. Se eu, Denis, estivesse na mesma situação que ela, na mesma situação, ocupando o mesmo cargo, tendo a mesma rotina, morando no mesmo lugar, com os mesmos cabelos lindos que eu não tenho, eu teria, eventualmente, tomado, ou estaria a tomar, decisões completamente diferentes. Porque, para mim, passar de uma situação menos interessante para uma situação mais interessante é algo muito subjetivo, é muito próprio. Ela vê de forma direta, a Michelle vê de outra forma, a Poli mãe vê de outra forma, o Ricardo vê de outra forma, e assim por diante. Cada membro dessa equipe sabe onde aperta o calo e, portanto, o que tem que fazer para conseguir essa situação. E muitas vezes, eu olho para o outro agindo, dizendo assim, meu Deus do céu, mas você está cavando um buraco para você. Não, eu gosto de ser assim. Eu prefiro isso na minha vida. Essa é a escolha que eu faço para mim. Então, quando você tem um sistema centralizado de tomada de decisão, de natureza intervencionista coletivista, você esmaga o indivíduo, você esmaga a praxeologia e você esmaga, por via de consequência, a tese sustentáculo da praxeologia, que cada indivíduo deve ter a autonomia para dizer o que para ele é mais confortável em relação a uma situação na qual ele se encontra. Segunda linha, é exatamente isso que todas as variantes do positivismo, behaviorismo, panfisicalismo querem ou negar peremptoriamente ou ignorar silenciosamente. O que esses troços, esse tal de positivismo, behaviorismo, panfisicalismo, ou seja, a ideia de que eu olho para o mundo e tudo tem o mesmo modelo comportamental, por exemplo, que tem os planetas, tem as estrelas. Né? Ah, não, peraí. Se eu consigo decifrar o comportamento do átomo, eu vou aplicar esse método e decifrar o comportamento humano. Isso é panfisicalismo, né? Eu coloquei isso para vocês, eu não lembro se lá atrás eu coloquei isso para vocês. Vem do termo grego. Physis. Natureza. Eu vejo tudo como uma natureza rastreável. Positivismo, né? Cara, eu odeio positivista. Porque o positivista, ele acha que nós somos robôs. Nós funcionamos por códigos binários. Então, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Mas, meu filho, eu não funciono por código binário. Eu, Denis, há 6 meses, estava lá em Uberlândia felizão. Com projetos de vida que estavam para cá. Aí toca o telefone e fala assim, bora para Brasília. Aí o troço faz assim, uá, muda completamente. Não existe essa previsibilidade de código binário. Aí é que tá. Eu não posso aplicar os preceitos da lógica aristotélica para a vida humana, como pretendem os panfisicalistas, os positivistas.
que os retardados brasileiros fazem? Comportamento humano a respeito de tudo tem que codificar. Tem que codificar. A nossa Constituição, falava Roberto Campos, parece uma lista telefônica. Quem é mais novo nem sabe o que é uma lista telefônica. Mas quem tem aí na casa dos 40 sabe muito bem do que eu estou falando. Aqueles troções assim, gente, nomes e telefones. Você tem que codificar. Porque só codificando tudo a gente tem um certo conforto. Mas, de novo, né? Quer dizer, só um cérebro muito prejudicado para não entender que na dimensão humana o que importa hoje não importa amanhã. Que cada indivíduo está em busca do que é melhor para si. Aí você vai dizer assim, mas então o cara pode fazer o que bem entende? Não. Regra de ouro. Ele pode fazer tudo, desde que o tudo que ele fizer não prejudique a minha possibilidade de também fazer tudo aquilo que eu quero. Ou seja, qual que é o limite? O limite é a viabilidade da ação do outro na busca pela sua satisfação subjetiva. Isso ficou tão bonito que se eu pudesse escrever, colocar entre aspas e publicar, um negócio é maravilhoso, mas eu não vou conseguir nem repetir. Eu vou dizer, é isso. Estamos em busca de satisfações subjetivas. Qual é o limite? A satisfação subjetiva do outro. Ele não pode se satisfazer subjetivamente, impedindo a possibilidade de eu me satisfazer subjetivamente. Praxeologia. Nem sei onde que eu estou. No entanto, no entanto, seria simplesmente tolo negar, diz Mises, o fato de que o homem se comporta manifestamente como se tivesse, de fato, fins específicos como metas. Logo, a negação da existência, de um senso de propósito nas atitudes do homem só pode ser defendida quando se presume que a escolha, tanto dos meios quanto dos fins, é meramente aparente e que o comportamento humano acaba sendo determinado por eventos fisiológicos que só podem ser descritos em sua integridade na terminologia da física e da química. Esses panfisicalistas malditos, esses positivistas, esses intervencionistas filhos de uma égua, eles olham para o homem e reduzem o homem a manifestações bioquímicas rastreáveis. A manifestações biofísicas, bioquímicas rastreáveis. Ayn Rand, a minha gatinha. Falei isso ontem numa live. Ela está no cio. Para variar, a gente está preocupado porque ela está entrando e saindo do cio muito rapidamente, algum distúrbio hormonal. Mas é muito interessante ver o comportamento dela. A Ayn Rand, a gatinha, quando ela está fora do cio, ela se comporta de uma maneira. Quando ela está no cio, ela se comporta de outra maneira. A Rand, que no dia a dia ela não gosta muito assim, de ficar perto das pessoas e tal, aqui chegou qualquer uma, ela está toda abertinha, toda, não sei o quê, toda dada. Não foi a educação que eu dei para ela. Por quê? Porque ela dispõe, se ela dispõe, daquilo que a Ayn Rand vai chamar de uma consciência rústica. Ou seja, ela se submete a uma natureza biofísica, bioquímica muito intensa. Ela não faz cálculo racional. Ela não fala assim, em nome da honra da minha família, eu não vou sair por aí querendo dar. Certo? Um mocinho pode fazer isso. Ele pode estar louco de desejo. 16, 17 anos. Ele olha, tudo que ele olha, que vontade. Mas ele pode, porque ele tem capacidade de calcular racionalmente a sua finalidade subjetiva. Ele pode olhar e falar assim, não, tudo bem, hoje não. Estou muito cheio de vontade, mas hoje não vai rolar. Putz, eu tenho reunião, tenho trabalho, então tenho outra coisa para fazer, e infelizmente, por maior que seja a minha vontade, ou seja, por mais que grite a minha biologia,
a minha química, falando, mas eu possuo uma capacidade de cálculo, se bem que adolescente calcula menos, porque está mais sujeito, mas calcula. Mano, eu tenho potencialmente essa capacidade de. Eu não vou me submeter a uma dimensão. Imagina um planeta, né? Fazer como nós fazemos. Um planeta que está sempre numa órbita, de repente ele fala, hoje eu não estou com vontade. Hoje eu vou fazer uma órbitazinha menor porque eu estou cansado. Isso não existe, né? O planeta está sempre na mesma órbita. Então os caras transplantaram esse modelo. A economia clássica, os neoclássicos, os positivistas da economia, eles fizeram esse exercício de uma descrição que não dá conta da realidade. Até mesmo os defensores mais fanáticos da seita da ciência unificada evitam apoiar de maneira inequívoca esta formulação tosca, adoro, de sua tese fundamental. É tosco, é tosco. Aí, moçada, vejam, vocês vão se deparar com isso. Os caras falando assim, porque eu vivi isso dentro da universidade. Escola austríaca não é científica. Escola austríaca não é científica. Mas, olha, o sujeito que diz uma coisa dessa, o que você faz? É o terraplanista da economia. O sujeito que defende que a Terra é plana e que defende assim, não, mas isso não é ciência, o que você faz? Você compra um pouco de feno, coloca no curral, toca ele lá para dentro com um pouco de água. Você vai conversar com um cara desse? Não vai conversar. É claro que a escola austríaca é científica. Ela não é científica como se fosse física. Ela não é científica como se fosse química ou qualquer outra área das matemáticas. Ela é científica na medida em que ela respeita a natureza própria, constitutiva, tanto do seu objeto, o mundo, a cidade, o homem na cidade, quanto o sujeito que deseja conhecer, os indivíduos com as suas possibilidades. É só isso. Agora, se eu respeito as possibilidades do meu objeto, quer dizer, então, que eu não faço ciência. Ou seja, na boca dessa gente, só é ciência o que eu consigo matematizar. Se eu não consigo matematizar, a gente ainda vai nessa trilha de carreira. Eu espero ter a chance de falar com vocês sobre o Hayek. E tem uma passagem do Hayek que é muito massa, que ele diz assim, ó, fosse isso verdade, que nós podemos matematizar todas as coisas, até um discurso que ele fez por entrega do Nobel. Diz assim, isso significa dizer que, tendo os dados necessários sobre os jogadores dos times de futebol, eles não precisam nem jogar. Eu já sei quem vai ganhar. Eu já sei quem vai ganhar o jogo. Acabou o esporte. Na visão dos economistas clássicos, dos que acham que a escola austríaca, que os liberais, os libertários estão falando sobre não ciência, faz sentido. Sei lá, quem que é o time? Quem vai jogar? Flamengo versus o Vasco, sei lá, odeio futebol. Flamengo versus o Vasco. Quem está no Flamengo? O Joãozinho, Jezinho, não sei o quê. Esses dias os caras na liderança me ensinaram o que é volante. Volante, para mim, era só um negócio de dirigir o carro, mas parece que tem um cara que joga futebol e que é volante. Realmente não sei o que é. Disse que aprendi, mas ignorei. Então, o volante é o fulano, o atacante é o fulano de tal, não sei o quê. E no outro time? É o fulano. Então, vamos lá. Peso, idade, corre quanto? É mais explosivo? Chuta com a direita, chuta com a esquerda, caiu algum dente, brigou em casa. Aí eu começo a fazer os cálculos de variáveis. Olha, diante desse quadro aqui, quem vai ganhar? O Flamengo. Pode cancelar o jogo, porque o resultado já está dado. Seria 3-0. Faz sentido uma merda dessa? Não faz sentido. Porque as variáveis são tantas, que em algum momento, uma delas se faz sentir fora da possibilidade do cálculo. Denis, será que amanhã a gente vai conseguir prever todas essas coisas? Sei lá. Do ponto de vista da análise da natureza humana, eu acho que, sinceramente, como Mises, como Hayek, como Ayn Rand, como todos os autores liberais, libertários, etc.,
uma impossibilidade absoluta. Por quê? Porque nós somos um buraco de mistérios. Porque o homem é um buraco de mistérios. Infinito de mistérios. Tô acabando, tá? Existem bons motivos para essa reticência. Enquanto não for descoberta uma relação específica entre ideias e eventos físicos ou químicos, a partir das quais elas ocorreriam como uma consequência regular, a tese positivista permanece sendo um postulado epistemológico que não é derivado de uma experiência comprovada cientificamente, mas de uma visão de mundo metafísica. Então, de novo, o cara fica assim, olhando para o mercado, qual será a taxa de juros no ano que vem? Olha, entre 2,5% e 5,5%. Então, dentro dessa margem, eu estou seguro, não vai sair disso. Eu pergunto para o economista clássico. Ele deveria me responder, se ele fosse honesto com as suas prerrogativas, dizer assim, não vai sair disso. Você não é fodão? Você não está matematizando esse aspecto da existência? E eu já estou te dando uma margem de 3% entre 2,5% e 5,5%. Vai ser isso mesmo? Posso investir tranquilo? Estou tranquilaço. Posso realizar o que eu tiver que realizar? Olha, não é bem assim, né? Porque vai que acontece alguma coisa. É exatamente. E aí você está falando que eu, na escola austríaca, não faço ciência. Eu sei que faço ciência. Os positivistas nos dizem que um dia surgirá uma nova disciplina científica que cumprirá suas promessas e descreverá nos mínimos detalhes os processos físicos e químicos que produzem ideias específicas no corpo do homem. Não discutamos hoje sobre essas questões futuras. Mas é evidente que uma proposição metafísica como esta não pode, de maneira alguma, invalidar os resultados do raciocínio discursivo das ciências da ação humana. A utopia não tem compromisso com a realidade, só com a utopia. Nossa, eu estou falando umas frases tão bonitas hoje. A utopia não tem compromisso com a realidade, só com ela mesma. Você esfrega a realidade na cara da utopia, ela fala, dane-se, eu vou continuar defendendo isso como um projeto metafísico. E de projeto metafísico em projeto metafísico, a gente vai virando um Brasil. Por razões emotivas, os positivistas não gostam das conclusões que o homem que age deve necessariamente extrair dos ensinamentos da economia. Como não estão numa posição que lhes permite encontrar qualquer tipo de erro no raciocínio da economia, ou nas inferências derivadas dele, eles recorrem a esquemas metafísicos para desacreditar as fundações epistemológicas e o enfoque metodológico da economia. É como se eu dissesse assim. Oi, filha. É como se eu dissesse assim. Existe um Deus que governa todas as coisas. Aí eu digo, aí o outro diz assim, mas espera aí, Denis, como existe um Deus que governa todas as coisas? As coisas são todas aleatórias. Outro dia eu estava no aeroporto, de madrugada, estava voltando para o Brasil e estava vendo a quantidade de voos internacionais. Tinha um telão enorme mostrando as linhas aéreas, assim, numa projeção gráfica. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Agora, aí quando cai um avião, alguém fala assim, alguém que acredita numa divindade ordenadora, diz assim, caiu porque foi uma ação de Deus. Aí eu falo assim, pô, mas tem avião que cai, tem avião que não cai, tem avião que cai em situação X, tem avião que cai em situação Y, tantos desses voos, são muitos voos, uma hora vai cair, quer dizer, você tem variáveis que são rastreáveis, você faz manutenção, você cuida, mas mesmo fazendo manutenção, uma hora vai cair não sei o quê. Não, você não está entendendo. Existe uma inteligência que governa tudo
e quando o avião cai, só cai por uma permissão dessa inteligência. É claro, quando você tem compromisso com uma substância metafísica de explicação da realidade, tudo vai cair dentro dessa explicação da substância metafísica. Se eu adoeço, é porque essa inteligência metafísica quis. Se eu estou saudável, é porque ela assim deseja. Se eu gripo, é porque era para ser assim. Se eu não gripo, é porque era para ser assim. Se eu sofro, é porque era para ser assim. Se eu não sofro, é porque não era para ser assim. Que delícia! Está tudo sempre explicado, não importa o grau de variação. Assim funciona o economista positivista. Assim funciona a economia numa visão clássica positivista. Tudo o que acontece está dentro de uma previsibilidade. Eu falo assim, mas espera aí, o seu sistema não está dando conta de explicar isso aqui. Não, não está dando conta ainda, mas vai dar. Mas vai dar. Como não... Estou acabando. Como não estão numa posição que lhes permite encontrar qualquer tipo de erro no raciocínio, não há nada de pernicioso a respeito da metafísica. O homem não pode abrir mão dela. Os positivistas estão lamentavelmente equivocados ao empregar o termo metafísica como um sinônimo para algo absurdo ou sem sentido. Mas nenhuma proposição metafísica deve contradizer qualquer uma das descobertas do raciocínio discursivo. A metafísica não é uma ciência, e o apelo às noções metafísicas é vão no contexto de um exame lógico dos problemas científicos. Então, o que o Mises está dizendo? Olha, existe uma dimensão da realidade que suporta o conhecimento metafísico, mas quando nós vamos para a economia, quando nós vamos falar de ação humana, não dá. Há uma incompatibilidade entre a expectativa desenhada por um modelo absoluto versus a tentativa de dar conta das subjetividades humanas. Você, hoje, não consegue prever com a segurança necessária se eu vou sair mais tarde, para onde eu vou, de que maneira eu vou, se vai dar certo, se eu vou chegar, se eu vou de carro, se eu vou de moto, se eu vou de avião, se eu vou chegar lá gripado, com Covid, sem Covid, com fome ou sem fome. São tantas, e dessas variáveis, qual vai falar mais alto? A minha vontade de chegar antes, a minha vontade de chegar depois, eu quero atrasar, eu não quero nem chegar. Na verdade, eu só quero estar no meio do caminho para comer alguma coisa. É tanta coisa envolvida. E a metafísica diria, eu vou dar conta de explicar tudo isso. E o estudioso da escola austríaca ia dizer assim, cara, não vai, porque você está aplicando um método errado a um objeto que não responde a esse método. Você vai precisar de outro método. Você vai precisar de um método aproximativo. Método aproximativo, a escola austríaca faz. Você pega a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Por que a escola austríaca foi a única escola de economia a, aspas, prever a crise de 2008? Mas não precisava ser muito inteligente. E não é uma previsibilidade do tipo matemática. É simplesmente falar assim, olha, do tipo matemática eu quero dizer absolutamente correta. É por aproximação. Fala assim, olha, tem um sinal aqui do mercado dizendo isso. Tem outro sinal aqui do mercado me dizendo aquilo. Eu estou vendo a economia fulana com tais resultados. Eu estou vendo o mundo político caminhando para esse lado. O resultado tendencioso, em termos de tendência, tendencialmente, é esse. E aí bate lá o negócio. E os gênios da matematização do mundo da economia não deram conta de explicar. Por isso, inclusive, voltou um grande debate sobre a escola austríaca. Mises ganhou, de novo, uma grande importância no debate, tal, Hayek, etc, etc. As últimas linhas. A metafísica não é... Ah, não, já li. Isso também se aplica à metafísica do positivismo, que seus defensores deram o nome de antimetafísica. Depois, no próximo encontro, a gente continua a leitura, mas eu acho que eu já fiz uma introdução, a introdução que eu gostaria de fazer sobre esse aspecto da subjetividade que permeia a ação humana, que é marcada por uma tentativa individual de sair de uma situação menos propícia para uma situação mais propícia, que se aplica a cada um e que, portanto, num quadro geral, torna-se praticamente impossível de rastrear.
porque eu nunca vou saber o que um cara está fazendo dentro da sua garagem para buscar a sua satisfação, ou outro dentro do seu apartamento está fazendo para buscar a sua satisfação, e o modo como isso vai repercutir numa vida em sociedade. A vida em sociedade é um mundo de tantas variáveis, e o máximo que você pode tentar fazer são cálculos, são exercícios de aproximação, e nunca de um rastreamento de natureza lógica, do tipo da não contradição, princípio do terceiro excluído, princípio de identidade lá da lógica aristotélica. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Não sei se foi muito puxadinho hoje, mas de qualquer maneira foi um baita prazer.